tenho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Como prometido, a gente hoje vai dedicar os 90 minutos, os 2 tempos de aula, para a gente trabalhar com questões de função afim, questões do primeiro grau. Então, a gente vai pegar alguma questão do vestibular, que caiu em algum vestibular, seja Enem, seja qualquer outro vestibular à margem do Enem, e a gente vai trabalhar com formas de resolução, técnicas de resolução. Afinal de contas, existem várias formas, vários pontos de vista para que a gente consiga resolver uma questão de função afim. E você, obviamente, tem todo o direito de escolher aquela que mais lhe adequa, aquela que mais te agrada, tá certo? Então, dando uma olhadinha aí logo na primeira questão, para a gente não perder tempo, dá uma olhadinha aí. Ih, esqueci o disparador, meu diretor, peraí. Então tá aqui, ó. Uma primeira questão, ó, essa é do Enem, ó. Veja bem. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento, na verdade, ele se estende até o último dia, até o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é... Então, se você observar, o gráfico que está aparecendo para você é o gráfico de uma reta, né? E gráficos lineares com crescimentos lineares, crescimentos aritméticos, geram uma lei de formação tal qual de uma função do primeiro grau. Então, toda questão que aparecer como gráfico uma reta, você não precisa ter dúvida alguma. É uma questão de função do primeiro grau. Então, vamos escrever isso, não custa nada. Nessa questão de número 1, questão do Enem, o gráfico é uma reta. O fato do gráfico ser uma reta já me garante, vou botar aqui embaixo, já vai me garantir que a gente vai trabalhar com a lei de formação y igual a vezes x mais b, né? Uma função do primeiro grau, uma função afim. A e B são os coeficientes, A e B são os coeficientes, são números que eu preciso encontrar, são constantes que eu vou precisar encontrar, enquanto o y e o x são justamente as variáveis. Então, esses carinhas aqui são as constantes e y e x são as variáveis. Mas eu prometi a você que eu não ia muito de teoria hoje não, que eu ia em cima dos exercícios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na figura de novo. A figura, ela me apresenta um gráfico onde quando x é igual a 20, o y é igual a 3.000. Existe um outro ponto que diz que quando o x é igual a 5, o y é igual a 0. E existe um terceiro ponto que diz que quando x é igual a 0, o y é igual a menos 1.000. Então, ele me deu mais pontos do que ele precisava me dar. Primeira coisa, ele me ofereceu 3 pontos. E em funções do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos.
Então, quando ele desenha o gráfico da função para a gente, e se vocês deixarem, eu vou desenhar esse gráfico aqui, justamente para não ter que perder tempo de ir toda hora para o PPT ali. Então eu tenho o seguinte, aqui ele diz que vale menos 1.000, um prejuízo, né, de R$1.000, aqui é 5, e aqui, vê para mim aí, Renanzinho, quando x é igual a 20, aqui em cima é quanto? 3.000. Aqui é o tempo, aqui é o lucro. E aí, como eu disse, né, pessoal, não custa nada a gente relembrar aqui. Esse ponto me informa que quando x é igual a 20, o y é igual a 3.000. Esse ponto me diz que quando x é 5, o y é 0, e esse ponto aqui me diz, ao contrário, que quando x é 0, o y é igual a menos 1.000. Tá? Bom, esse exercício em especial, eu vou mostrar várias formas de se resolver essa mesma questão. A maneira que a maioria dos alunos conhece, inclusive aquela que é mais difundida nos livros didáticos, é o sistema. É a montagem de um sistema que vai te gerar com essa montagem a possibilidade de encontrar as constantes A e B e com isso encontrar a lei de formação. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem. E por quê? Porque é uma abordagem que vai te proporcionar um tempo, às vezes, acima daquele que você pode. Porque até você montar o sistema, até você criar a resolução desse sistema e alcançar as constantes A e B, você possivelmente vai levar mais do que 3 minutos, que é mais ou menos a média que você tem para resolver uma questão do Enem. Então, eu vou respeitar o aluno que faz essa resolução, vou até expor aqui, mas não é a resolução em termos de objetividade que vai me agradar mais, tá? Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui 2 pontos, vou escolher o ponto x igual a 20 e y igual a 3.000. Depois eu vou escolher o ponto x igual a x igual a 0 e y igual a menos 1.000, por exemplo. Poderia escolher esses 2 pontos. Então vamos lá. Quando x igual a 20, o y... Aliás, vou mudar, porque talvez o aluno não escolheria esses 2 pontos. Talvez ele escolheria os pontos que têm o valor de 0. Estou pensando no aluno que está fazendo isso por sistema, de repente ele ia escolher os 2 pontos que contêm 0, ou no y ou no x. Acho que sim. Então, ó, primeiro, quando x é igual a 5, y é igual a 0. Então, nesse caso, como é que vai ficar o sistema? Sistema não, perdão, a equação y igual a A vezes x mais b. Então, nesse caso, o y é 0, né? Então, no lugar do y, eu já ponho 0. Então, lembrando, o que eu estou fazendo aqui? A gente sabe que a função é igual a y igual a x mais b. No lugar do x, eu pus o 5. No lugar do y, eu pus o 0. O outro ponto que eu vou escolher é o x igual a 0 e o y igual a menos 1.000. Nesse caso, menos 1.000, que é o valor do y, é igual ao A vezes 0 mais b. Observa que isso gerou um sistema. Sistema esse de 2 equações. Vou botar do jeito que a gente costuma pôr, né? 5A mais B é 0. 0 vezes A é 0. 0 mais B igual a menos 1.000. E aí, esse sistema em especial ficou fácil de se resolver porque te ofereceu logo indiretamente
o valor do B, né? Tirar essa mancha aqui. 5A mais B. Nesse caso em especial, o sistema ficou até fácil de se resolver, porque eu já tenho o valor do B, eu zerei o A na segunda equação, então sendo B igual a menos 1000, eu posso pegar esse valor de B e substituir aqui. Então eu tenho 5A mais o menos 1000, que é o valor do B, isso é zero. Bom, 5A menos 1000, né, é igual a zero, 5A é igual a 1000, logo o valor do A é 1000 dividido por 5, evidentemente que o A é igual a 200. E se eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do B, eu automaticamente tenho a lei de formação. O Y é igual a 200 vezes T mais o valor de B, que é menos 1000. Se você observar, é 200x, né? Ele diz que esse eixo x é t e esse eixo y é L em função de t. Então eu vou escrever utilizando as variáveis do problema. Pronto, tá aí. Vamos ver se tem essa opção lá? Tá lá, ó, letra D de dado tem essa opção. Para você que está fazendo o Enem, você observa, vê se você consegue pegar essa malandragem. Dentre todas as 5 opções, a única que o valor de B é menos 1000 é a letra D. Então, se você tiver um conhecimento já um pouquinho mais avançado de encontrar o valor do B sem necessariamente encontrar a lei de formação, foi o que acabou acontecendo aqui, pessoal. Eu já encontrei o valor de B, automaticamente você já encontraria o que está sendo pedido, a opção letra D, porque é a única opção que tem o menos 1000. Ah, isso vai acontecer sempre? Não. Mas é sempre bom, né? É uma prova com 45 questões. Não custa nada você dar uma olhadinha, né, nas opções enquanto você está fazendo ali a sua resolução. De repente você já matou a questão, não precisa chegar no fim. Beleza? Bom, esse é um tipo de maneira de se resolver. É a única maneira? Não, não é a única maneira. Existe aqui uma segunda maneira. A segunda maneira é você trabalhando com o que a gente chama, que a gente fez na aula passada, inclusive, né? A definição de taxa de variação. Tá certo? Trabalhar com o conceito de taxa de variação. Como assim, Glaucio? Vamos lá, vamos lembrar como é que é esse conceito de taxa de variação. A gente está com um gráfico de novo aqui, ó. Você tem aqui a reta. Aqui você tem o valor de menos 1000. Aqui você tem o valor 5 e, de novo, o ponto t igual a 20. L de t, né, vai ser igual a 3000. Bom, como é que a gente pode resolver essa questão pela taxa de variação? Eu vou afirmar que existe um ponto que pertence a essa reta, e esse ponto é um ponto teórico. É um ponto que vai ter um valor de x, e associado a esse valor de x, vai existir naturalmente um valor no eixo y. De maneira que eu posso montar agora uma tabela de t por L de t. Deixa eu ver se está cortando aqui. Não, não está cortando não. Aonde eu tenho o seguinte: quando o valor de t é igual a 5, o L de t é 0.
Quando o valor de t é x, o valor de L de t é y. E quando o valor de t é 20, o valor de L de t é 3.000. E o que a gente aprendeu sobre taxa de variação? É que a variação, escolhendo dois pontos quaisquer, a variação de y sobre x, ela é constante. Quaisquer dois pontos que você escolha. Então, por exemplo, né, eu já assinalei esses dois pontos aqui, o 5, 0 e o xy. Então, eu posso dizer que a variação de x, y menos 0, final menos inicial. Final menos inicial, dividido por final menos inicial, vai gerar um número, esse quociente, essa divisão, vai gerar um número rigorosamente igual que o resultado da divisão de, por exemplo, 20 menos 5, 3.000 menos 0. Então, 3.000 menos 0, dividido por 20 menos 5, vai dar o mesmo resultado que y menos 0 dividido por x menos 5. Essa igualdade é a tal igualdade que vai definir o que a gente chama de taxa de variação constante, que é uma característica única, só existe na função afim, na função do primeiro grau. Taxa de variação constante. Bom, y menos 0 é y. X menos 5 eu deixo indicado. 3.000 menos 0, 3.000. 20 menos 5, 15. E você há de concordar comigo que 3.000 dividido por 15... divididos por 15 são 200. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Eu tenho que y vai ser igual a 200 vezes x menos 5. Lembra do chuveirinho? Y vai ser igual a 200x menos 1.000. 200 vezes 5. E aí, se você quiser utilizar, L de t é igual a 200x menos 1.000. Pô, Glaucio, você chegou na mesma resposta. Claro, eu estou resolvendo a mesma questão, só que eu estou utilizando uma outra técnica. Lembra que a aula de hoje é dar a vocês várias cartas, várias formas diferentes de se resolver uma determinada questão, no caso, uma função de primeiro grau. Então tá aí, ó. Segunda maneira, utilizando o conceito de taxa de variação. Quero dizer aqui a vocês uma coisa. Glaucio, parece que a primeira forma é mais fácil que a segunda. Você disse que o contrário. Você disse que a segunda era mais rápida que a primeira. Me pareceu que a segunda foi mais devagar que a primeira. Calma. Observa que os pontos que foram dados ou que foram escolhidos para a resolução do sistema facilitaram a resolução desse sistema, mas nem sempre essa facilidade vai existir. E aí, quando você tem pontos que não apresentam o zero, você vai ser de fato obrigado a resolver o sistema. Se você percebeu, eu não resolvi muito o sistema, né? Eu já tinha uma das variáveis, eu só resolvi a primeira equação, né? Mas na maioria dos casos isso não acontece, você é obrigado a resolver o sistema. E aí resolver o sistema significa demandar tempo. Aqui o tempo é menor, tá ok?
Vou pedir para você fazer o print time, porque eu quero te mostrar mais duas formas de se resolver a mesmíssima questão. Vou pedir então para você fazer aquele print time. Enquanto você printa aí, o Marcos pergunta, professor, poderia dividir por 200? O que você poderia dividir por 200? Dividir por 200 toda a equação? Resposta não, porque isso não é uma equação, tá, Marcos, isso não é uma equação, isso é uma função. Então, quando você divide por 200, o segundo membro dessa lei de formação, você deveria dividir por 200 também o y. Então, você geraria uma relação não muito usual de se escrever y sobre 200, y dividido por 200, igual a x menos 15. Menos 15? Não, menos 20. Menos 50. Tá? Então não vai dar. Tá ok? Alessandra, professor, boa noite. Todas as questões de função afim podem ser resolvidas pela taxa de variação? Sim, Alessandra, absolutamente todas. Absolutamente todas podem ser resolvidas por taxa de variação. Tá certo? A Laís me pergunta um pouquinho, pode jogar um pouquinho para baixo, meu diretor? A Laís me pergunta, posso resolver por sistema também? Foi o que eu fiz. Tá aqui, ó. Primeira forma. Tá aqui, Laís. Tá? Mas eu repito, tá, Laís? Desculpa aqui, eu sou taurino, eu vou ser repetitivo. Eu não acho a melhor forma não, tá? Em termos de tempo, de gestão de tempo, não é a melhor tomada de decisão, não. Tá? Não é a melhor tomada de decisão, não. Bom, vou te mostrar, como falei, outras duas. A terceira tem uma pegada geométrica. A terceira tem uma pegada geométrica. Olha só, ó. Terceira forma. Sobre essa terceira forma, eu vou utilizar o conceito de semelhança. Semelhança de triângulos. Só que eu não vou demorar muito nela não, porque vai acabar recaindo no conceito de taxa de variação média. Você logo vai ver. Observa só como é que essa terceira forma é utilizada, ó. Eu não tenho este triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui em vermelho, ó. Correto? Bom, em relação a esse triângulo aqui em vermelho, vê se você vai concordar comigo. Vou botar aqui. Se eu escolher tal qual eu escolhi aquele ponto x e y, aquele triângulo vai ser subdividido em dois triângulos. Eu já vou mostrar para você quais seriam os dois triângulos que eu estou tratando. Então vamos lá. Aqui é 20. Aqui é 3.000. Aqui, vou mudar a cor para você. Aqui é x. Aqui é y. Aqui é 5, né? X igual a 5, y igual a 0. Então, se você observar, eu posso utilizar esse triângulo, né? Esse triângulozão, como sendo o meu triângulo base para, vou botar aqui do lado, para gerar a tal semelhança que eu estou falando. E quais seriam, supostamente, os dois triângulos que você está tanto falando aí, Glaucio? Seria esse triângulo grandão. Esse triângulo grandão, ele tem um lado que começa em 5 e termina em 20. Então, 20 menos 5, esse lado tem um tamanho de 15 unidades. Concorda comigo?
enquanto que a altura dele vai de 0 até 3.000. Então, de 3.000 unidades. Ok? Já existe um outro triângulo, que seria esse triângulo aqui, ó, menorzinho, ó, que eu vou desenhar em vermelho. Esse triângulo, ele tem um lado final menos inicial com um lado medindo x menos 5 e a sua altura medindo y. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Porque ambos são retos e ambos têm um ângulo comum. Obviamente, o terceiro par de ângulos também vão ser congruentes. E se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais, né? Então, eu posso dizer que y está para 3.000, assim como x menos 5 está para 15. E aí, naturalmente, você vai observar que eu posso simplificar o 3.000 com 15, isso dá 200. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Eu vou encontrar naturalmente que o valor do y é igual a 200 que multiplica x menos 5. Logo, y vai ser igual a 200x menos 1.000. Ou seja, L em T, de novo, 200x menos 1.000. Se você observar, conceito de semelhança é muito parecido com o conceito de taxa de variação, né? Pensa direitinho. A brincadeira é praticamente a mesma. A brincadeira é praticamente a mesma. Quarta forma. Eu disse que eu ia mostrar várias técnicas. Quarta forma. A quarta forma é pelo significado, pelo conceito dos coeficientes. Quarta forma. A técnica é pelos coeficientes. Então, vamos lá. Se você observar, eu tenho de novo aqui o gráfico. E de novo você tem lá aquela reta bonita, né? Aqui vai ser 5, aqui vai ser 20, e aqui vai ser 3.000. Dessa vez eu não vou esquecer, aqui é menos 1.000. Então, sobre os coeficientes, tem muita gente que gosta de fazer pelos coeficientes. Dica. Toda vez que a reta se encontrar com o eixo vertical, com o eixo das ordenadas, esse ponto de interseção, que obviamente está sendo representado por um par ordenado, esse número que aparece aqui, necessariamente é o coeficiente B. Aqui, ó, não é coincidência, tá vendo? Não é coincidência. Toda a interseção que a reta fizer no eixo dos Ys, vai gerar um númerozinho. Esse número é o coeficiente B. Então, o coeficiente B, ele necessariamente vai estar localizado geometricamente
na interseção que a reta faz no eixo dos y. Não é no eixo dos x, é no eixo dos y. Esse ponto tem x igual a 0 e o valor de y é sempre o valor do b. Então não é à toa que a lei de formação, o valor de b é menos 1000, não é à toa. Eu já ofereço o valor do b. E o valor do A? Como é que eu encontro, Glaucio, o valor do A? Lembra do triângulo que a gente desenhou? O triângulo está aqui, ó. Tá vendo que esse triângulo forma um ângulozinho aqui, ó, com o eixo do x? Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Se você lembra de trigonometria, a tangente do ângulo θ é a razão da altura de um cateto pelo outro cateto. Ou seja, nesse caso, do valor de 3.000 dividido por 20 menos 5. Tá aí, ó. 200. Essa tangente sempre vai me oferecer o valor do A. Sempre. Ela sempre vai me oferecer o valor do A. Ela sempre vai me oferecer o valor do A. Então, tá aí, ó. Outra teoria. O coeficiente A é sempre a tangente desse ângulo θ. Quarta forma de fazer. Quarta forma de fazer. E por último, tá, pessoal? Entretanto, não menos importante, eu lanço aqui uma OBS. Essa OBS aqui é um presente que eu estou dando para vocês. Guarda isso. Pode ser presente esquisito. Presente matemático sempre é presente esquisito. Mas eu juro que é um presente. Essa questão, pô, ela te deu um molinho. Ela te deu muito mole. Ela te deu um mole absurdo. E por que ela deu esse mole absurdo? Para quem já estudou de forma avançada a função do primeiro grau, qual foi o mole que a função te ofereceu? A função te ofereceu os pontos de interseção dos dois eixos. Pô, isso é dar muito mole. Ela ofereceu a interseção do eixo x e a interseção do eixo y. Cadê? Menos 1000. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o que a gente chama de forma segmentária da reta. O que é isso, Glaucio? Forma segmentária da reta? A forma segmentária da reta, ela é a representação, é uma forma de representar a reta de uma maneira muito, mas muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, eu vou te mostrar como é que é. É uma formulazinha, uma decorebazinha. Então, aqui, ó, eixo Y, aqui, ó, eixo X. É o último bizu que eu vou dar para vocês, para não ficar também muita coisa, né? A fórmula é a seguinte. A fórmula é x dividido por p, mais y dividido por q, isso igual a 1. Glaucio, traduz, pelo amor de Deus, que eu não entendi foi nada. Você está vendo o ponto de interseção que a reta faz com o eixo do x? No caso, x igual a 5, y igual a 0? Muito bem. Esse é o númerozinho que você vai pôr debaixo do x.
Esse, portanto, é o seu P. E esse vai ser o númerozinho que, obviamente, você vai botar embaixo do Y. Esse, portanto, é o seu Q. Mas você só vai utilizar essa fórmula esquisitona, só vai utilizar essa fórmula estranha, quando ele te oferecer os dois pontos de interseção que a reta faz com o eixo do X. Fora isso, não dá para usar esse macete. Qual é a vantagem de usar esse macete? Tempo. O tempo que você vai usar para resolver agora essa questão é mínimo. É muito pequeno. Tá? Porque o P vai ser 5. O Y vai ser menos 1000. Isso é igual a 1. Agora é só você fazer o MMC de 5 e menos 1000, né? Não sei se você concorda comigo, mas esse sinal de menos pode subir para cá. O MMC de todo mundo é 1000. Então, para o 5 valer 1000, eu tenho que multiplicar por 200. Esse eu não preciso fazer nada e esse eu tenho que multiplicar por 1000 mesmo. Então, fica 200x menos y igual a 1000. De novo apareceu aí, ó. É só você organizar essa equação. Y igual a 200x menos 1000. Desculpa a bagunça aí, mas é porque não tinha muito espaço, eu ia ter que acabar apagando. Pronto. 5 formas diferentes para você escolher aquela que melhor lhe agrada. Aquela que melhor lhe agrada, tá certo? É hora do seu print time, dá aquela printada aí bacana. Enquanto você printa aí, eu vou respondendo. Pedro, acabei te respondendo, né? Dá para fazer por semelhança. O Pedro me pergunta, mestre, tem como fazer por semelhança de triângulos? Fizemos, né? Fizemos, foi a terceira forma. Prof, na questão 1, poderia observar que a reta intercepta o eixo das coordenadas descobrindo o valor do coeficiente B? Sim! Isso funciona apenas para esse tipo de questão ou para todas? Todas que te derem esse mole, né? Porque isso é um mole. Todos que te derem essa molezinha de oferecer a interseção com o eixo Y. A gente utilizou na quarta forma o que você falou, tá certo? O John me pergunta, boa noite, Glaucio, se você pegar a variação total de x e y e dividir os dois valores por 20, você encontra que a cada um valor de x, y varia em 200 valores. Olha o que você acabou de achar, eu utilizei aqui esse conceito, né? Aliás, perdão, aqui, né? É o que você acabou de falar, John. A gente acabou utilizando para definir o valor do A. Perfeita essa observação. Não é uma coincidência, não é uma coincidência. Isso é um raciocínio super pertinente. Aliás, se você assistiu a aula da quarta-feira passada, foi esse raciocínio que a gente matou a questão do Enem, da quantidade de favelas, tá certo? Luiz Eduardo, prof, boa noite. Então, na hora da prova, é mais recomendável a segunda forma ou depende dos dados da questão para definir a melhor e mais rápida maneira para se fazer? Olha, eu apostaria que a segunda forma ela vai resolver de uma maneira mais rápida a grande e esmagadora maioria dos casos, tá certo? Agora, de repente vai ter questão que vai te dar essa molezinha aqui, ó. E aí, se você quiser decorar essa relação, vai sair bastante rápido, tá certo? Eu percebo que a galera fica, o pessoal que já está treinado, né, já estuda bastante tempo função do primeiro grau, eles ficam entre a segunda resolução e a quarta resolução, que trabalha com os coeficientes. A maioria trabalha com a quarta forma e com a segunda forma. Tem uma galerinha que gosta, né, de geometria e leva a semelhança de triângulos até a função afim, também vejo muita gente fazendo isso, mas a maioria está entre a segunda resolução e a quarta resolução. Beleza, Luiz? A Jennifer me pergunta, boa noite, os pontos x e y sempre vão poder ser adicionados na questão quando for usada a taxa de variação? Sim, sempre vão poder fazer isso, tá, Jennifer? Tranquilaço isso aí, tá bom? Habemos mais, mestre? Temos mais perguntas? Não, né? A Jennifer é a última.
Beleza? Então, com isso, fechamos essa primeira aula, meu diretor, fechamos essa primeira aula com as técnicas de resolução. Na próxima aula, já que você viu todas as técnicas que eu poderia te passar na aula de hoje, a gente vai fazer as questões. Se a gente tiver com uma boa interação no chat, eu até proponho que vocês escolham qual a técnica de resolução que você vai gostar que eu faça para aquela questão que eu for propor para você na próxima aula. Se der tempo, né? Porque tem um delayzinho, não é isso, meu diretor? Às vezes a gente fica um pouquinho atrasado. Mas se funcionar, a gente brinca dessa maneira. Já vai vendo aí para pensar para mandar. Exatamente. Você está com esse material aí, você já vai pensando aí para a próxima aula o que você vai querer. Qual vai ser o tipo de resolução que você vai querer. Tá certo, Maria Clara? Vai ser só resolução. Beleza? É isso, galera. Até daqui a pouco. Um forte abraço. Valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
Assinem proenem.com.br.